Bom, bate-papo aqui hoje é um pouco diferente, para matar curiosidade e ajudar de certa forma alguns aí. Eu vim contar um pouco, né, da minha trajetória até aqui, como hoje um criador de conteúdo digital, é, sei lá, né, um influenciador, fotógrafo, videomaker, enfim, um pouco de tudo. É, Vamos lá, como que foi essa trajetória? Eu tenho vários posts aí no Instagram contando como que foi, né? Então, desde a parte do ensino médio, eu não gostava muito de estudar, e aí passei no vestibular depois de um tempo fazendo cursinho, decidi estudar, né? Aí fui lá e fiz o vestibular e passei, e até em mais de uma universidade federal, para o curso de agronomia. E aí, por que eu fiz agronomia? Meu pai, que né, trabalhava nessa área rural e tal, eu sempre gostei toda a vida. E aí eu sempre pensava assim, poxa, eu vou ter um porto seguro ali no meu pai de me arrumar, né, uns contatos, um emprego assim de uma pessoa ou outro. E aí quando eu fiz o curso, né, no decorrer do curso, ele ia para lá me visitar, o curso era em outra cidade e enfim, e a gente conversava muito sobre isso e eu estaria inserido nesse local, né, nessa área. Aí, beleza, fiz estágio, ele conseguiu estágio com um amigo dele, fui crescendo dentro da agronomia. Porém, né, ao mesmo tempo, eu fui começando a gostar mais da parte de fotografia e comecei a fotografar mais, observar mais essa parte de plantas mesmo, né, que é a parte agronômica. E aí eu lembro que eu tinha uma matéria lá que tinha umas matérias obrigatórias, tinha umas que a gente escolhia, assim, umas mais curtição, digamos, curtição no sentido de diferente, sabe? De tipo assim, eu não vou ficar fazendo cálculo, né? Porque é uma engenharia, eu não vou ficar fazendo cálculo e tal, eu vou ter uma matéria mais leve. E eu lembro que tinha uma matéria bem voltada para a parte de ecoturismo, de turismo de aventura. Aí, beleza. Nessa matéria eu tive esse primeiro contato, assim, gostei pra caramba e comecei a produzir materiais em relação a isso. Fiz meus primeiros investimentos em câmeras, em equipamentos e comecei a estudar fotografia. Eu lembro que depois de um ano e pouco assim, eu comecei a ter um resultado muito interessante, comecei a dar cursos de fotografia dentro da universidade. Eu chamava de mini curso de fotografia. E aí comecei a abranger tanto alunos quanto professores. Então os meus professores também foram os meus alunos, né? Me ensinavam logicamente toda a parte da graduação, mas eu consegui acrescentar para eles a parte de fotografia. E para que isso é bom? Naquela época, em 2010 mais ou menos, isso já era muito bom, né? Que eles melhoravam o material deles, de aula e tudo, né? Alguns tinham câmeras muito boas, mas usavam no modo automático, né? E aí eles com o tempo foram melhorando seu material, né? Para dar ali sua aula no data show e tal. E aí, bem dentro dessa área, eu fui criando projetos de fotografia, criando projetos que tem um que foi bem premiado, concorreu com todos os cursos da universidade, e ele chama Cinema Itinerante no Meio Rural. Então, peraí, como assim, Diego? Você está fazendo agronomia, fez um projeto de cinema? Pois é isso mesmo. Então, esse projeto de cinema, ele me deu uma visibilidade de que eu poderia trabalhar, sim, na agronomia, mas que eu queria uma coisa mais diferente, né? Então, eu queria gravar as comunidades ali, gravar videoaulas com eles mesmo, sabe? Porque eles, vamos supor, e aí o senhor ali sabe plantar tomate há 30 anos. Aí eu na universidade, novo e tal, vou chegar para ele e vou falar, para uma pessoa que não está sabendo plantar tomates, eu vou falar assim, você tem que fazer isso assim, 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 assado. A pessoa vai travar. E aí eu tive a ideia de fazer esse projeto, né, de captar essa informação com as palavras, com o jeito de falar desse senhor que faz isso há 20 anos e dá certo, e passar para essa outra pessoa que está querendo aprender. Então esse projeto foi bem interessante, né, na linguagem deles,
e foi bem positivo. Nesse projeto eu tive a ideia de que se eu fosse trabalhar, seguir a carreira da agronomia, eu seguiria nessa parte mais voltada para a extensão rural, né? Tirar o conhecimento da universidade e levar para as outras pessoas. E aí, né, logicamente, dentro da universidade eu poderia ter seguido a carreira acadêmica, né, que seria basicamente dar monitorias, né, e depois que eu formar, fazer mestrado, doutorado e dar aula, né, ser um pesquisador. Poderia ter ido para a área de pesquisas, né, desde das bolsas que tinham disponíveis, né, por exemplo, tinha bolsa de pesquisa, que era você ficar pesquisando, laboratórios, etc. Tinha bolsa de extensão, que era a minha área, extensão rural, tirar, né, estender esse conhecimento às outras pessoas, e tinha bolsa para área acadêmica, que eram pessoas que dariam monitorias, etc. e tal. Eu já tive bolsa de monitor também, na área de fitopatologia, que eram doenças de plantas. Bom, então, diante dessas oportunidades, eu estava na agronomia, tudo legal, dando certo, né? Dando cursos. Então, nessa época, eu dei curso em outra faculdade, mini curso de fotografia, fui convidado por outros, comecei a ganhar uma visibilidade na área de fotografia. E a área de, né, por exemplo, eu dei cursos na faculdade de arquitetura e urbanismo, então eu estava bem dividido assim, mas sabendo que na agronomia eu teria uma carreira, digamos assim, nessa área mais de extensão rural. Até aí, tudo bem. Em 2014, que eu me formei, aí já estava, né, tudo mais estabelecido, tinha essa parte das viagens, da agronomia, e misturava tudo com fotografia, e aí estava tudo dando certo, com vários caminhos. Tinha a parte musical também, que eu tocava lá em Montes Claros, né? Meu pai me ajudava ali com o valor mensal para os custos, né, do dia a dia. Eu não trabalhava, meu curso era integral, era o dia todo, então não conseguia, né, ter um outro emprego, digamos assim. Mas mesmo assim eu tirava minha grana para as coisas que eu gostava, né? No equipamento que eu tinha que investir, um instrumento musical. Eu fazia fotos e vídeos na cidade também. E tocava também. Então teve um aniversário mesmo, que eu dou esse exemplo, que eu fiz show no aniversário, né? No aniversário de criança. Eu fiz show para os adultos, né? Que ficou meio que um tédio no aniversário de criança. E tirei fotos também da criança. Antes, né, fiz um ensaio assim, e no dia também tirei fotos. Então era o meu jeito de me virar, tava tudo legal na cidade que eu estudava, que era Montes Claros. E aí, no dia da minha formatura, meu pai indo para a formatura, ele sofreu um acidente. Ele já estava no carro com minha avó e tal, e faleceu, ele e minha avó. Então isso na minha história é uma parte ruim pra caramba, né? Não precisa nem falar. Mas é uma parte que determinou muita coisa, que eu poderia simplesmente parar ali naquele momento e desistir de tudo, ou eu aprender com aquilo ali e evoluir o máximo que eu conseguisse. Então, foi um baque muito grande, eu perdi ali a minha base, né? Como eu havia dito para vocês, aquela pessoa que eu confiava que poderia me ajudar nessa carreira, em tudo, cara. Eu perdi o chão mesmo. E aí, voltei para BH, onde que minha mãe mora, aqui em Matosinhos, onde que eu tô gravando esse vídeo, em busca de outras oportunidades, né? Eu queria mais ficar com a família e tal, por causa disso tudo que eu passei. E aí, fui estudar para um concurso da Emater na época, e fiquei um tempão estudando para esse concurso e tal, e aí faltando pouco tempo esse concurso foi cancelado. E aí eu fiquei desnorteado, né? Mais uma vez, assim, o que eu vou fazer da vida? Nessa época eu já fazia uns bicos de fotógrafo, de músico, nunca fiquei parado, esse que é o detalhe. E sempre com a cabeça ali que, né, que eu iria fazer alguma coisa e tal dentro dessa área. Eu acho que eu vou finalizar o vídeo aqui e continuo depois. Outro, porque senão fica muito grande.